Olá, meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Para a conclusão do eixo vertical da minha fresadora CNC que eu estou construindo, eu preciso agora de ferramentas de precisão, né? Para conseguir planicidade nos barramentos e para poder colocar tudo em 90 graus com precisão, você tem que ter ferramentas de precisão para poder fazer comparação e ver se está tudo nivelado, se está tudo em 90 graus, se é realmente plano, porque senão você não consegue fazer depois peças precisas com a sua fresadora. E essa régua de ajuste que eu estou construindo, eu já usinei ela em ferro fundido, né? E usando a técnica de fresagem de superfícies planas, que eu até mostrei num vídeo anterior meu, eu consegui deixar essas superfícies, né, paralelas e com uma planicidade de 1 a 2 centésimos de milímetros de precisão. Porém, eu preciso de uma precisão maior ainda, eu preciso de microns, né? Para conseguir uma precisão desse nível, a única maneira é usando o rasqueteamento. Rasqueteamento é uma técnica que você usa uma espécie de tinta, né? E você vai comparando essas superfícies com uma superfície plana, também de precisão, e você vai desgastando levemente a superfície nos pontos mais altos e baixos, e você consegue uma superfície muito plana a nível de microns, né? Para fazer esse rasqueteamento, existem rasquetes manuais e existem as rasquetes elétricas. Como eu não tenho, eu resolvi construir uma. Então, o vídeo de hoje, meus amigos, é para a gente fazer uma rasqueteadeira elétrica para poder fazer serviços de rasqueteamento em ferramentas como essa. Muito bem, meus amigos. Então, o projeto da semana vai ser a construção dessa rasqueteadeira elétrica. Eu vou usar um motor elétrico daqueles mixers usados em cozinha, né? Eu tenho uns 2 ou 3 jogados aqui que depois de um tempo eles dão um problema na parte plástica e tal, mas o motor interno está muito bom. Então eu vou usar um motor, ele é de 200 watts, 110 volts, né? E aproximadamente 7.000 RPM. Então é um bom motor para ser usado. O ideal seria uns 300 watts, 350, né? Mas eu vou experimentar com 200 watts e acho que vai dar um bom resultado. Esse motor vai ser preso dentro de um tubo de 3 polegadas, né? Todo esse conjunto vai ser colocado dentro de um tubo. E eu vou fazer suportes para segurar o motor. Esses suportes possuem furos, né, que é para passagem de ar, para refrigeração do motor. E aqui nós vamos colocar um acoplamento para unir, né, para transferir a energia do motor para a parte seguinte. Aqui vai haver mais 2 suportes com rolamentos para sustentar esse eixo. E aqui existe uma ventoinha que é para puxar o ar, né, para fazer a refrigeração do motor. Então o ar vai passar pelos furos dos suportes e da ventoinha ele vai para fora da máquina e nós vamos ter uma boa refrigeração do motor. Esse eixo aqui vai ser acoplado num sistema de engrenagens de pinhão e coroa, que é esse conjunto aqui, né? Esse pinhão e essa coroa são usados nas esmerilhadeiras da Makita. Eu paguei R$ 30 nesse conjunto. É barato, é simples, né, de você fazer modificações nele e é um bom conjunto para você fazer mecanismos e máquinas elétricas como essa que nós estamos fazendo. E essa coroa vai ter um sistema de excêntrico do outro lado, acoplado a um mecanismo chamado Scott Yoke. O Scott Yoke é um sistema muito interessante, onde o giro do excêntrico, né, da coroa, é transformado num movimento de vai e vem. E esse movimento de vai e vem é justamente o que a gente precisa para fazer aqui o desgaste das nossas peças, né, para fazer o ajuste da superfície que a gente quer deixar plana, através aqui de uma ponta de metal duro, que vai ser colocada aqui na ponta da haste. E então, esse é o nosso projeto. Um ponto muito importante, que foi o principal motivo de eu ter resolvido fazer essa ferramenta elétrica, é que eu queria um movimento de vai e vem ajustável, né, o tamanho desse movimento. Então, nas rasqueteadeiras elétricas vendidas, que são profissionais, né, vendidas, você pode regular o quanto esse movimento é feito. Então, você pode regular de 0 até 20 milímetros.
Então quando você está começando o serviço, você quer fazer um desbaste grande, então você coloca esse excêntrico numa posição longe do centro da coroa, e você consegue um movimento de vai e vem grande, de até 20 milímetros. Conforme você vai avançando no seu serviço, né, e a sua superfície vai ficando cada vez melhor, cada vez mais plana, você começa a chegar no nível de acabamento. E você vai regulando a posição desse excêntrico cada vez mais próximo do centro da coroa. E aí o seu movimento de vai e vem é cada vez menor. Então você consegue um movimento aqui pequeno e você faz o acabamento da superfície. Isso é muito importante. E esse foi um dos motivos de eu querer fazer todo esse mecanismo, né, para poder conseguir uma ferramenta que me desse flexibilidade para fazer desbaste e ajuste fino. Bem, esse é o sistema Scott Yoke, né? Ele é um sistema muito interessante e nesse vídeo a gente pode ver como o eixo excêntrico, né, ele pode ser regulado da periferia até o centro para controlar o tamanho do movimento. Tá vendo? Aqui ele é colocado mais ao centro, então você tem um movimento mais curto. E se você ajustar novamente mais para o centro, ele tem um movimento mais curto ainda, seria mais para nível de acabamento. É um sistema muito interessante e bem simples, né? Pode ser feito facilmente, usando aquele sistema de pinhão e coroa que eu mostrei para vocês. Bem, esse aqui é um dos mixers que eu tenho, desses usados em cozinha. Eu tenho uns 2 ou 3 tipos, eu acho que eu não vou usar esse. Eu vou usar um outro que tem essa parte aqui um pouco mais grossa e vai ser mais interessante. Mas a ideia é a mesma, né? Minha ideia é usar essa parte plástica, desmontar ele, usar essa parte plástica como modelo para fundir um cabo da ferramenta em alumínio. Dá um cabo interessante. Você corta essa parte daqui, né? E vai dar um cabo interessante para a nossa ferramenta. E eu vou também aproveitar o motor interno desse mixer. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é o nosso cabo. Eu vou desmontar isso daqui e usar o plástico como modelo para fundir. Bem, meus amigos, a primeira coisa que eu vou fazer é o cabo da ferramenta, né? Então eu vou fundir ela em um metal, uma liga de alumínio. Essa aqui é a parte plástica da parte frontal do mixer, né? A hélice ficava nessa ponta aqui. E eu aproveitei ela, cortei aquela parte que parece um copo aqui na frente, né? E com aço epóxi eu fiz essa ponta aqui para ficar mais ergonômica. E aqui eu usinei um pedaço de madeira e encaixei aqui na parte interna do plástico. Isso aqui é plástico, né? E para não grudar na areia, né? Eu pintei essa madeira com esmalte sintético para ficar lisinho. E depois eu costumo passar grafite, né? Então ele fica bem liso e não gruda na areia, né? Isso é bom para quando você for retirar a madeira dentro do molde de areia, né? Aqui já está minha caixa que eu uso para fazer os modelos de fundição. Agora eu vou encher com areia e vamos fundir esse cabo. E agora eu estou jogando com essa pequena peneira, né? Areia peneirada, que é para conseguir o máximo de detalhes possíveis da peça que eu quero fundir. Peneirar você precisa jogar só até cobrir a peça. Depois você já pode jogar areia sem peneirar, para encher a caixa. E aí é só apertar, né? Com cuidado para não mexer aquela parte da areia que você colocou perto da peça. E depois usar uma madeira, alguma coisa, e começar a socar para endurecer a areia. Lembrando, meus amigos, que a areia não pode ficar muito molhada e nem muito seca, certo? Ela tem que estar num ponto que você consiga fazer torrões como esse, porém que a areia saia facilmente da sua mão, né? Ela não pode estar úmida, mas ela tem que fazer torrões firmes assim, tá vendo? A areia de fundição, existem várias gramaturas, né? Existe a areia de fundição a fina, a média e a grossa. Essa minha é média. E quanto mais fino, mais detalhes você consegue. Em compensação, mas tem um porém, né? Você tem mais problemas para a saída dos gases do metal derretido que está lá dentro. E com a areia média mais grossa, o ar sai mais fácil, os gases saem mais fáceis da cavidade, porém você tem um acabamento não tão bom. Ok, já acabei aqui de encher, agora eu vou virar
ela e vamos trabalhar para o outro lado. Como eu virei a caixa, né, nós estamos no lado oposto agora. O que nós temos que fazer agora é desenterrar a peça até a metade. Então a gente vai removendo a areia com cuidado, pode ser com a mão também, levemente, para não riscar o seu modelo, né? E nós vamos desenterrar ela até a metade. Eu vou fazer até todo o processo e aí eu mostro de novo depois de pronto. Muito bem, meus amigos, eu já desenterrei ela, tá vendo? Então, você tem que desenterrar ela até certinho a metade, porque essa peça tem que ser, você tem que poder retirar ela dessa parte da areia, e ela também tem que ser retirada da parte de cima aqui, que também vai areia. Né? Então você tem que ter um semicírculo no molde de cima de areia, né? Na parte de cima da caixa, e também um semicírculo na parte inferior, nessa daqui, para que você possa retirar o seu modelo de dentro da caixa de areia. Senão ele não sai, quando você vai retirar ele quebra todos esses cantos aqui, ó, né? Então, uma coisa que é importante é você fazer rampa, tá vendo? Ó? Tá vendo que eu fiz um ângulo bem suave aqui descendo, né? Até encontrar a metade de toda a peça. Bom, eu estou colocando agora o licopódio, né? Ele é similar a um talco bem fino, né? Justamente para que não grude, né? Essa nova camada de areia que você vai colocar, para que ela não grude na parte inferior, na parte superior. Eu quero peça bem detalhada, né? Eu uso pó de grafite, né? Não precisa muito, mas ele ajuda você a ter uma peça bem mais detalhada. Ele pega bem, dá um acabamento melhor. Não precisa exagero, né? Mas eu costumo usar às vezes. Agora a gente usa de novo a peneira e nós vamos cobrir, usar a areia peneirada até cobrir a peça. Né? Depois que cobrir a peça, aí você pode usar a areia sem ser peneirada. Já cobriu, podemos usar a areia sem peneirar. E agora a gente aperta levemente, evitando de mexer a areia que está lá em contato com o seu modelo. E agora nós vamos começar a socar a areia para que ela fique bem dura. E agora vai socando até encher a parte superior da caixa. Agora nós vamos fazer os dois canais, um para a entrada do metal e o outro de respiro, né, onde o metal vai subir. Então o que eu faço? Eu meço aqui a distância com a mão, né, do topo da caixa até a profundidade do meio, das duas, tá vendo? E eu sei onde a peça está aqui no meio, né? Então eu vou lateralmente aqui, vou colocar um canal aqui. Vou até o fundo, até a medida que eu encontrei. E está feito o primeiro canal, e depois a gente faz o segundo. Agora a gente faz um funil no formato de um cone, né? Para que seja mais fácil de a gente colocar o metal e o metal entre facilmente no canal. E agora é só fazer o segundo. Só que o segundo não tem esse formato de funil, né? É só um furo mesmo para a subida do metal. Agora estou fazendo o segundo canal. É a mesma coisa, né? E tá pronto. Esse aqui é para onde vai subir o metal, né? E por aqui é para onde a gente vai derramar. Agora nós vamos abrir a caixa e tirar o modelo lá de dentro, né? E fazer a interligação entre esses canais, né? E a cavidade da peça que está lá dentro. Ok, meus amigos, eu abri a caixa. Aqui é a parte inferior, né? Ainda está com o modelo dentro. E aquela ali é a parte superior, né? Tá lá os nossos dois furos, um de entrada e um de subida do metal. E agora vamos fazer a interligação da peça com os dois canais. Ok, meus amigos, vamos fazer aqui a interligação. É muito simples, né? Simplesmente você faz um corte aqui, né? Unindo a peça com o canal de entrada e o canal de subida. Que não precisa ser muito profundo, né? Mas também não pode ser muito raso. E suficiente para que o metal tenha um bom caminho para percorrer até a peça. E aí você arredonda um pouquinho. Eu gosto de usar essa ferramenta, que eu uso ela para tirar o, o excesso de areia, tá vendo? Muito prática.
e está feito um canal. O outro é exatamente igual, não tem segredo nenhum. Bom, aqui tá, já fiz aqui o outro canal, né, que é o canal por onde o alumínio vai subir. Esse aqui é aquele que a gente fez o funil, né? E agora a última coisa que eu gosto de fazer é usar um arame fininho como esse, 1,5 mm mais ou menos. E eu gosto de fazer um furinho ali nas partes mais, essa aqui é a caixa superior, na parte mais profunda aqui do modelo, né? Essa parte aqui e essa parte de cá, né? Um furinho em cada lugar para a saída do ar, porque assim você não cria bolhas e você não tem falhas, né? Então, simplesmente eu coloco lá e afundo até atravessar toda a caixa. Assim a gente não vai ter problema de falhar a nossa peça. E depois uma outra no outro lado. Bem, meus amigos, eu já fechei a caixa, né? E eu vou fechar as minhas travas. Eu tenho uma trava em cada canto, porque quando não é o caso do alumínio, mas quando você está usando latão, bronze ou se você tiver uma fundição de aço, a pressão do metal tende a levantar essa parte superior da caixa e o metal tende a vazar pela emenda das duas. Então, quando eu fiz minhas caixas, eu já coloquei uma trava em cada canto da caixa, né, para não ter esse tipo de problema. E aqui é o cone por onde a gente vai jogar o metal, a liga de alumínio. Ali é por onde o alumínio vai subir quando tiver cheia a cavidade. E esses aqui são os dois furinhos que a gente fez com arame para saída de ar, né, para não ter, evitar de ter algum defeito na nossa peça. Matéria-prima, né? O ideal é que você use alguma liga de alumínio de materiais que já foram fundidos. Por exemplo, cabeçote de motor de carro, roda de alumínio de carro, muito boa também para ser fundida. Ou peças de Zamac, por exemplo, aqueles carburadores de carro, né? Ou existem algumas bombas d'água de motor também que são feitas de Zamac. São ligas interessantes porque elas fluem melhor do que o alumínio puro e tem muito mais resistência. O alumínio puro ele não tem uma resistência mecânica boa, é muito mole, né? Se você quiser depois fazer alguma rosca para prender ele, a sua peça em alguma outra coisa ou parafusar alguma peça no seu modelo que foi fundido, a rosca espana facilmente. Então, não é alumínio puro, não é, eu não costumo usar, não gosto, não acho interessante para se usar na fundição. Eu quero mostrar para vocês, meus amigos, essas duas peças que eu fiz de madeira para fundir lingotes. Sempre que eu faço uma fundição, eu coloco sempre metal a mais no cadinho para que não falte, né? E o metal que sobra, você precisa fazer lingotes com ele. Então eu fiz essas duas peças de madeira, né? E na parte superior eu colei essas peças de plástico, né? Que são vendidas em casa de fundição. E elas vêm em vários modelos, né? E vários tamanhos. Quem me deu essas peças foi o Gilson. Obrigado, Gilson, pelas peças, são muito úteis. Agradeço muito. E essas peças de madeira, elas são anguladas, todos os cantos são arredondados, né? E você tem que observar que você tem que ter ângulos eu coloco aproximadamente 7 a 10 graus aqui nos cantos, né, nessas duas laterais, e também nesse sentido, né? Então aqui também existe um certo ângulo nas duas laterais, para que você possa retirar a peça da areia. Então você retira ela por cima, com a conicidade ela sai facilmente. E eu também costumo passar grafite para que ela fique bem lisa, né? Então é uma peça bacana de se fazer. Eu vou colocar aqui na caixa de areia, vou encher de areia normalmente, só que eu não faço as duas metades, é só uma metade. A gente coloca elas no fundo, né? Coloco as duas peças lá no fundo, preencho com areia e depois viro a caixa e retiro elas. Eu enchi de areia, tudo em volta, né? E agora a gente vai socando bem, né, até encher toda a caixa, até o topo aqui com areia. Já enchi até o topo da caixa, agora é só virar ela e remover os modelos lá de dentro. E aí, meus amigos, eu virei a caixa, né? E agora o que a gente tem que fazer é colocar uns parafusos aqui nos dois modelos, né? Para poder retirar eles da areia, né? Senão fica difícil. Então o que a gente tem que fazer agora é o que se chama de abalar o modelo, né? Então você pega uma madeira ou um pedacinho de metal pequeno e dá várias pancadinhas no modelo para criar uma leve espaçamento entre a areia e o modelo. E aí, com cuidado, você retira o modelo da areia. Vamos lá. Devagarzinho, você vai mexendo. É normal que os cantinhos se quebrem, né? Mas isso não tem problema, ainda mais que isso aqui que é um lingote, mas é uma mesma maneira que você retira os outros modelos
de fundição que você for fazer. Aí você retira o seu modelo, né, e tá lá feita a cavidade, tá vendo? Olha que bacana. Agora simplesmente você joga o metal líquido por aqui e você faz o seu lingote. Bacana, né? Vamos lá então fundir as peças e os nossos lingotes. Ok, meus amigos, já acendemos o forno, já estamos derretendo o metal. Ó, vamos lá, está 750 graus. Vamos derramar esse alumínio lá nas nossas caixas. Vamos lá. Encheu. O resto vira lingote. Bem prático, né, essa lingoteira. Ficou muito bom. É isso aí. Ok, meus amigos, eu abri a caixa já, né? Aqui está a nossa peça que foi fundida, né? E aqui dá para ver bem, né, por onde a gente jogou o metal, por onde o metal entrou, né? O canal que a gente fez, que alimentou a peça, né? E o outro canal de subida, né? Por onde o alumínio subiu depois que a cavidade estava cheia. E aqui dá para ver, né? Esse pontinho aqui e esse são aqueles furinhos de arame que eu fiz para a saída do ar, né? Porque como essa parte é mais alta do que o lugar onde a gente está jogando alumínio, pode ser que crie uma bolha de ar aqui. Então, por isso que esses pontos mais altos eu faço um furinho para a saída de ar. Agora é só a gente cortar essas peças, né? E vamos limpar ela e ver como fica. E esses aqui, meus amigos, são os lingotes que eu fiz com o metal que sobrou da nossa fundição. Veja que as letras ficam em alto relevo, né? Então, se você quiser fazer alguma peça com palavras, né? É uma coisa interessante. Fica bem bacana. Bom, esse aqui é o resultado da nossa fundição. Ficou muito bom. Vai ficar um cabo bem bacana para a nossa ferramenta, né? E essa parte de trás é boa porque a mão não escorrega, tá vendo? Ela segura bem, né, a mão, né? Não deixa o cabo escorregar. E o que eu vou fazer agora é abrir um furo grande aqui, né? Eu vou tentar tirar uma boa parte do metal aqui dentro para poder aliviar um pouco do peso. Porque apesar de ser uma liga de alumínio, mas como é uma ferramenta de mão, né? Quanto mais leve, melhor, para não cansar o braço. Agora eu vou abrir um rasgo com a fresa aqui no cabo de alumínio para poder encaixar a chave, né? Que vai ligar o motor e também selecionar as duas velocidades. A velocidade lenta, a velocidade rápida e também desliga. Então eu vou encaixá-la ali no nosso cabo. Muito bem, eu já larguei para 12 milímetros e meio, que é a largura da nossa chavinha. O nosso rasgo oblongo está pronto. E agora só o que nós temos que fazer é usinar os cantos, né, para que a nossa chave possa se encaixar perfeitamente lá. Para fazer os cantos desse rasgo oblongo, eu vou usar um bits de seção quadrada. A fiação dele é simples, normalmente é o bits que eu uso para fazer rasgo de chaveta, né, em polias. E para segurar ele no mandril, eu uso um tubo de aço. Um tubinho de aço, né, cujo diâmetro interno dele dá certinho com os lados aqui do nosso bits quadrado. Ele tem um rasgo, né, em todo o comprimento, e quando você coloca ele no mandril e você aperta o mandril, esse rasgo se fecha, né, e ele aperta o nosso bits, prendendo ele no mandril de uma forma segura
e também alinhada, né? Então, vamos lá. Vamos montar ele e eu mostro para vocês como é que vai ficar. Esse aqui é o mandriô do meu eixo vertical, né? E aqui eu quero mostrar para vocês como que fica lá a fixação do nosso bit, né? Então, aqui a gente tem aquele tubinho de metal que eu mostrei para vocês. Aqui são as 3 pinças do mandril, né? E quando ele comprime o tubo, a seção interna dele diminui e fixa o nosso bits na posição perfeita para a gente poder fazer os cantos aqui do nosso rasgo oblongo. Agora é só fazer um movimento vertical, né? Subir e descer com ele nos cantos aqui e a gente faz o formato retangular que a gente está querendo. Ok, então vamos lá. É só ir descendo e avançando a peça. Aí avança um pouquinho e faz de novo. E vamos avançando e a gente vai comendo a peça aos pouquinhos. E com isso a gente vai fazendo o canto do nosso rasgo oblongo. Aí avança mais um pouquinho, desce, sobe, avança mais um pouquinho e assim vai, até o final. É o mesmo processo de se fazer rasgo de chaveta, né, de polias. Só que a gente normalmente faz isso lá na placa do torno. E aqui eu estou fazendo na minha mesa de construção aqui do torno, com o meu eixo vertical. Bom, esse canto já está pronto, ó, já está o cantinho feito. Agora é só repetir esse mesmo processo nos outros 3 cantos, né? E a nossa chave deve se encaixar perfeitamente. Eu vou fazer os outros 3 e depois eu mostro para vocês como ficou. Ok, já terminei os 4 cantos e agora é só ver se a nossa chave se encaixa lá no nosso rasgo, que agora está retangular. Ela vai entrar sob pressão, né? Entra bem firme, né? E a primeira posição ela fica desligada, a ferramenta. Na primeira posição é velocidade lenta e na segunda posição velocidade rápida. Vai ficar bom. Ok, meus amigos, está pronto aqui a nossa chave, já está instalada. Ficou bacana, ficou fácil de acionar a chave, que liga e desliga e controla a velocidade do nosso motor. E eu quero mostrar para vocês aqui a parte interna, tá vendo? Então eu aliviei o peso do cabo, retirando o material. E ali ficou fácil de fazer a conexão com os terminais da chave, tá vendo? Eu também já abri o furo central, que é para passagem do cabo elétrico, né, que vai sair aqui por trás, que é para ligar na tomada. E a ideia agora é montar esse cabo em um tubo de 3 polegadas. Esse é um tubo de aço, parede de 2 milímetros aproximadamente. Eu já até soldei aqui um pedaço dele curvado, né, aproximadamente uns 20, 25 graus, que é para ficar mais fácil de usar a ferramenta, né, ficar mais confortável quando eu estiver usando. A fixação do cabo aqui vai ser através de parafusos. É isso aí, meus amigos. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque já está ficando um pouco longo. E no próximo vídeo eu vou abrir uma janela aqui para a gente instalar o motor. E também nós vamos fazer a parte mecânica na parte frontal da máquina. Para mim está sendo um projeto interessante, estou gostando bastante de fazer. E muitas das ferramentas que eu tenho aqui na minha oficina sou eu mesmo que faço, né? E eu estou gostando muito de fazer essa ferramenta. Eu acho que vai ficar bem legal. Espero que vocês tenham apreciado, que tenha sido um vídeo bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Milton Polidoro vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.